Aquele que não possui sentimentos reais age rapidamente, enquanto aquele que experimenta emoções autênticas tende a hesitar. Portanto, antes de concluir que há ausência de interesse, questione-se sobre isto. Qual a razão para o espírito dele permanecer em silêncio cada vez que seus olhos encontram os seus? Quando alguém avança lentamente, é simples presumir insegurança, falta de interesse ou ausência de envolvimento afetivo. Porém, tal interpretação ignora completamente a dimensão psicológica dos indivíduos que vivenciam sentimentos intensos. Existem pessoas que abordam vínculos emocionais não através de impulsos repentinos, mas mediante reflexão interna. Para tais indivíduos, a gradação não representa dúvida, mas sim densidade emocional. Esses seres não são conduzidos pela superficialidade da atração, mas pelo peso e relevância do laço emocional verdadeiro. O interior deles não se precipita sem compreender o destino final. Eles percebem a magnitude da ligação muito antes de conseguirem expressá-la verbalmente, e devido a essa percepção, movem-se com atenção meticulosa. Tal pessoa não teme o amor, mas reconhece as exigências que ele impõe, e essa compreensão o torna intencional. Geralmente, através do sofrimento, ele descobriu que o amor não é uma corrida, mas uma questão de verdade psicológica e emocional. Acelerar o processo pareceria falso para ele, pois compreende que conexões poderosas reorganizam completamente o universo interno. Ele necessita de tempo para observar não apenas sua identidade, mas também quem se transforma ao estar ao seu lado. Enquanto avança lentamente, ele frequentemente batalha com seu próprio território interno. Suas vivências anteriores, suas cicatrizes, suas autoexpectativas e o temor de reproduzir padrões antigos, tudo emerge simultaneamente. Homens que experimentam sentimentos profundos não adentram uma conexão, caso percebam que não conseguem preservá-la. Eles estão avaliando, não se você merece amor, mas se estão preparados para se apresentar como o homem que necessitam ser. Eles não têm receio de você, temem desapontá-la, não temem o relacionamento, temem não conseguir sustentar o peso emocional dele. Esse tipo de gradação está fundamentado na autoconsciência ao invés de fuga. A lentidão transforma-se numa forma de consideração, um indicativo de que ele a enxerga como alguém que merece honestidade, solidez e veracidade. Consequentemente, ele se move num compasso onde cada movimento parece sólido ao invés de precipitado. Outra razão para seu ritmo gradual é que homens de sentimento intenso frequentemente vivenciam o afeto como acontecimento psicológico e não meramente emocional. Eles sentem que essa ligação está despertando componentes da mente inconsciente, recordações antigas, laços, fragilidades e aspirações que talvez não tenham explorado anteriormente. Quando alguém sente algo genuíno, torna-se mais cuidadoso, porque reconhece como o amor reorganiza a estrutura interna. Ele não está simplesmente reagindo, está integrando, está buscando compreender o que essa ligação provoca nele, o que desperta, o que confronta e no que solicita sua evolução. E gradação dele é um diálogo interno entre o homem que já foi e o homem que percebe poder se tornar ao seu lado. Homens que sentem intensamente frequentemente se conectam de maneiras que não conseguem imediatamente verbalizar. Eles percebem sinais emocionais delicados, alterações no seu tom, a delicadeza na sua expressão e sentem uma ternura crescente que os desestabiliza. O amor para eles não é uma chama teatral, mas um fogo que consome lentamente, inicia silencioso e se intensifica progressivamente. Eles se movem gradualmente, porque cada interação com você é processada profundamente. Eles revisitam diálogos, refletem sobre o modo que você os observou,
contemplam o conforto que experimentam próximo de você. Questionam-se se você sente reciprocamente. A gradação deles não é inércia, é processamento emocional. Ele deseja que as ações correspondam à sinceridade do sentimento. Há também um instinto de proteção em operação. Quando alguém se importa, ele pondera as consequências de falhar com você, decepcioná-la ou perdê-la. Quanto mais intensa a atração emocional, mais gradualmente ele pode avançar externamente, porque internamente está se acelerando. Paradoxalmente, quanto mais forte ele sente, mais cauteloso se torna. A gradação transforma-se em indicativo de que não está considerando você levianamente, mas levando-a seriamente. Está optando por prudência ao invés de imprudência, presença ao invés de performance, autenticidade ao invés de encantamento. Não está encenando amor, está se preparando para ele. Alguém que se move devagar também está permitindo espaço para a conexão orgânica. Ele não busca intensidade isoladamente, porque reconhece que intimidade verdadeira cresce nos lugares onde silêncio, confiança e presença se encontram. Está observando como você reage quando ele revela fragmentos de si mesmo, como você trata os momentos mais delicados dele, como sua energia interage com a dele. Isso não é avaliação, é sintonia. Ele deseja compreender o ambiente emocional que vocês constroem juntos. Para ele, a gradação cria verdade, revela compatibilidade, segurança emocional e potencial duradouro, muito mais precisamente do que a velocidade jamais conseguiria. Finalmente, o ritmo gradual dele é frequentemente uma admissão silenciosa de quanto você importa. Se você fosse passageira, ele se apressaria. Se fosse superficial, ele não refletiria tanto. Se fosse substituível, ele não seria cuidadoso. A gradação em homens assim é indicativo de reverência. É indicativo de que ele vê algo raro, algo significativo, algo capaz de afetá-lo. A gradação dele não é distanciamento, mas densidade. Não é incerteza, mas sinceridade. Não é desinteresse, mas devoção se formando em silêncio. Quando alguém está se apaixonando gradualmente, um dos indicadores mais claros é o desvelamento progressivo do universo interior dele. Esse processo nunca é acelerado, nunca é ruidoso e nunca é descuidado. Ocorre em fragmentos, em pequenas revelações, em instantes que parecem ordinários, mas são psicologicamente significativos. Um homem não revela as camadas mais profundas da psique dele, a menos que experimente um tipo raro de segurança. Quando ele começa a compartilhar os componentes de si que não são refinados, não são encantadores e não são socialmente editados, está permitindo que você adentre num espaço que pouquíssimas pessoas jamais adentram. Esse desvelamento é ato de confiança, não performance. Ele não está buscando impressioná-la, está permitindo que você testemunhe a complexidade que geralmente mantém oculta. Homens que se abrem gradualmente e frequentemente fazem isso porque o mundo emocional deles não é algo que distribuem casualmente. É algo que protegem, algo que aprenderam a guardar, porque a vida ensinou que fragilidade pode ser tanto bonita quanto perigosa. No começo, ele pode revelar apenas elementos superficiais, suas preferências, seus hobbies, os componentes seguros da personalidade. Porém, quando começa a se sentir conectado com você, as camadas começam a mudar. Ele começa a relatar sobre elementos que o moldaram, recordações que deixaram marca, inseguranças que ainda sussurram no fundo da mente. Ele compartilha histórias de infância, não só para entretê-la, mas porque deseja que você compreenda de onde os padrões dele se originam. Fala sobre relacionamentos anteriores com um tipo de honestidade cuidadosa, não para compará-la com ninguém, mas para oferecer contexto sobre as feridas que carrega.
Um homem que está se apaixonando gradualmente vai revelar os medos de formas sutis, às vezes como questionamentos tipo: e se eu não for o que você busca? Ou às vezes como confissões tipo: tenho dificuldade em confiar nas pessoas ou não me abro facilmente. Essas não são declarações casuais, são janelas para os componentes dele que raramente permite que alguém observe. O que torna isso tão significativo é que os homens frequentemente ocultam densidade emocional atrás de silêncio ou simplicidade. Muitos homens são condicionados a parecer fortes, compostos e inabaláveis. Então, quando ele começa a se abrir emocionalmente, está, na verdade, desafiando as próprias defesas que construiu ao longo de anos. É por isso que a revelação do universo interior dele acontece em fragmentos ao invés de tudo de uma vez. Ele está testando o ambiente, está observando como você reage, está aprendendo se sua presença parece segura ou ameaçadora. Quando ele compartilha algo pessoal e você responde com empatia ou compreensão, uma nova camada se abre dentro dele. Ele fica mais disposto a expor a próxima verdade, o próximo medo, o próximo sonho. Cada momento frágil reforça um vínculo psicológico que aprofunda o amor dele silenciosamente, mas poderosamente. Há outra camada nesse processo. Quando alguém revela o universo interior, não está apenas compartilhando informação, está compartilhando energia, está permitindo que você adentre na paisagem emocional dele, no terreno da mente, na arquitetura da sensibilidade. Você começa a observar o modo que ele pensa, o modo que processa a emoção, o modo que interpreta relacionamentos, o modo que navega conflito e o modo que compreende a si mesmo. Você testemunha os conflitos internos dele, o desejo de proximidade versus o medo disso, o anseio por ligação versus o instinto de se proteger. Essas revelações são indicadores de amor, porque ele nunca permitiria alguém nesse espaço, a menos que sentisse algo intenso. Ele pode revelar os sonhos também, não os superficiais, mas aqueles que raramente verbalizam. Ele relata o que espera construir, a vida que visualiza, o tipo de parceiro que deseja ser, a pessoa que ainda está tentando se tornar. Essas conversas frequentemente surgem tarde da noite, quando a guarda emocional está amolecida. Surgem nos momentos quietos, quando ele se sente seguro o suficiente para permitir que você ouça a fragilidade na voz. Quando ele começa a falar sobre o futuro e coloca você em algum lugar dentro dele mesmo, indiretamente, é indicativo de que o coração dele está se alinhando com o seu. O ritmo gradual não é hesitação, é integração. Ele está imaginando o que significaria trazer você para o universo dele num nível mais intenso. Com o tempo, você começa a observar um padrão. Ele relata elementos que não contou para outros, compartilha pensamentos que geralmente mantém internos. Permite que você veja as dúvidas, as contradições, as verdades não refinadas. Fala sobre as imperfeições sem vergonha, os arrependimentos sem medo, as esperanças sem constrangimento. Essa é transparência emocional se desdobrando em tempo real. Ele não está apenas revelando o passado, está revelando a arquitetura interna. E isso é algo que os homens reservam apenas para a mulher que os toca de um modo que ultrapassa a lógica e alcança o eu mais intenso. O desvelamento progressivo do universo interior dele é um dos indicadores mais íntimos de amor, porque mostra que ele não está tentando impressioná-la, mas tentando se conectar com você. Deseja ser compreendido, deseja ser visto além da superfície, deseja que você testemunhe o homem por trás da máscara. E para alguém que ama gradualmente esse desvelamento, é sagrado. É o modo que a alma dele fala quando as palavras ainda estão se organizando,
Quando alguém está se apaixonando, mas se movendo gradualmente, um dos indicadores mais claros é que as ações dele se tornam quietas, firmes e notavelmente consistentes. Ele pode não levá-la para gestos teatrais ou declarações avassaladoras, mas a presença dele transforma-se em confiável, de um modo que comunica mais que qualquer grande discurso jamais conseguiria. Homens que amam intensamente frequentemente mostram isso não através de intensidade, mas através de continuidade. O amor deles não é alto, é leal. O afeto deles não explode, perdura. Ao invés de tentar impressioná-la com fogos de artifício emocionais, ele cria um ritmo que aparece dia após dia, instante após instante, de formas pequenas, mas significativas. Esses são os comportamentos sutis que revelam alguém cujo coração está lentamente se ligando ao seu. Alguém que sente algo genuíno vai demonstrar através de esforço que não flutua com humor ou circunstância. Ele dá notícias mesmo quando está ocupado, não porque é obrigado, mas porque pensa em você. Arruma tempo mesmo quando o tempo é escasso. Lembra de elementos que você mencionou casualmente porque suas palavras importam para ele. Ele pode não verbalizar como se sente, mas as ações pintam imagem de alguém que está prestando atenção. Você começa a perceber que ele antecipa suas necessidades antes de você expressá-las. Percebe quando sua energia muda, sente quando algo está errado. Lembra de experiências desconfortáveis que você compartilhou e ajusta o comportamento sem você solicitar. Isso não é coincidência, é investimento emocional. Homens que amam quietamente e frequentemente têm receio de se apressar porque valorizam demais a ligação para sabotá-la. Então, ao invés de pular para frente imprudentemente, mostram as intenções através de padrões consistentes de cuidado. Ele pode não dizer: "Estou me apaixonando por você", mas vai garantir que você nunca se sinta abandonada. Ele pode não falar do futuro diretamente, mas vai se comportar de formas que naturalmente entrelaçam você na vida diária dele. Você começa a fazer componente da rotina dele, não porque ele está tentando prendê-la, mas porque se sente ancorado pela sua presença. Ele não está encenando consistência para conquistá-la. Está sendo consistente porque você importa. Outra camada desse indicativo está em como ele lida com responsabilidade. Quando alguém está se apaixonando, ele fica protetor, não de forma controladora, mas de forma firme e confiável. Deseja garantir que você esteja segura, apoiada e valorizada. Ele vai assumir o papel de alguém em quem se pode contar, principalmente quando a vida fica caótica. Se você precisa de ajuda, ele aparece. Se está sobrecarregada, ele oferece suporte. Se está lutando, ele fica mais calmo, mais fundamentado e mais atento. Ele não desaparece quando as circunstâncias ficam difíceis, fica mais presente. Essa consistência é frequentemente indicativo de que ele colocou importância emocional em você. Homens não investem energia em alguém que consideram passageiro. Investem em alguém que está começando a ocupar espaço no universo interior deles. A consistência também se revela no modo que ele trata você ao longo do tempo. O homem que está se apaixonando gradualmente, mas verdadeiramente, não muda o comportamento baseado em conveniência. Não fica distante depois de mostrar afeto. Não oferece afeto um dia e retira no outro. A energia dele permanece firme porque os sentimentos são firmes. Gradação não significa inconsistência, significa sinceridade emocional. Homens de sentimento intenso desejam construir confiança ao invés de adrenalina. Compreendem que amor genuíno requer estabilidade e não velocidade. Então se movem com intenção, não pressa. Não correm para reivindicá-la. Constroem fundação que permite o relacionamento crescer naturalmente. Você também vai perceber que ele começa a aparecer na sua vida de formas que refletem responsabilidade emocional.
pode assumir responsabilidade por mal-entendidos, ao invés de culpá-la. Pode iniciar conversas importantes ao invés de evitá-las. Pode tentar esclarecer elementos rapidamente porque não deseja que tensão não resolvida danifique a ligação. Esse comportamento é sutil, mas poderoso. Reflete maturidade emocional e desejo de sustentar algo significativo. Alguém que não se importa preferiria evitar conflito. Alguém que se importa vai tentar resolver. A consistência dele se estende aos espaços onde a expressão emocional é silenciosa. A linguagem corporal dele fica previsível de formas reconfortantes. Ele procura você num ambiente sem perceber. Senta mais perto sem tornar óbvio. A voz amolece quando fala com você. Escuta sem interromper. Responde com presença, ao invés de performance. Essas ações revelam um alinhamento subconsciente entre o universo emocional dele e o comportamento. A consistência dele não é planejada, é instintiva. Com o tempo, esse padrão firme transforma-se no indicador mais forte de que ele está se apaixonando por você. Mesmo se ele está se movendo gradualmente, homens que estão inseguros recuam. Homens que estão jogando jogos flutuam. Homens que estão desapegados ficam imprevisíveis, mas homens que amam intensamente ficam consistentes. O afeto deles não desaparece depois de mal entendido. A presença deles não enfraquece por causa de medo. O comprometimento deles não desbota por causa de insegurança. Eles se ancoram através de ação, porque a ação parece mais segura que confissão. A consistência dele transforma-se na carta de amor não dita, revelando sentimentos que ele talvez ainda não esteja pronto para articular. Quando alguém começa a se apaixonar gradualmente, um dos indicadores mais reveladores é o surgimento da fragilidade. O tipo que ele não mostra para o mundo, o tipo que mal sabe expressar, o tipo que guarda com cautela instintiva. Homens são frequentemente condicionados a ocultar suavidade, enterrar medo, mascarar incerteza e apresentar força, mesmo quando se sentem frágeis por dentro. Então, quando ele permite até um vislumbre da fragilidade aparecer, não é acidente e não é instante casual, é mudança psicológica, é permissão emocional que ele oferece só para alguém em quem confia. Ele não revela a fragilidade para impressioná-la. Revela porque a ligação está afetando-o de formas que não consegue conter totalmente. Sente-se seguro o suficiente com você para soltar a armadura emocional que usou por anos. A armadura que antes o protegia, mas agora fica desnecessária na sua presença. Essa fragilidade aparece de formas sutis no início. Você pode perceber uma suavidade nos olhos dele quando observa você, quase como se estivesse permitindo que você veja algo que nunca mostra aos outros. A voz pode mudar quando ele fala sobre elementos que importam para ele. Fica mais quieta, mais lenta, mais honesta. Pode haver instantes em que ele hesita antes de dizer algo importante, não porque não deseja compartilhar, mas porque está decidindo se sente segurança suficiente para deixar a verdade emergir. Essas pequenas pausas são frequentemente mais reveladoras que as próprias palavras. Indicam que algo dentro dele está mudando, está se permitindo sentir, se permitindo abrir, se permitindo confiar. Quando alguém está se apaixonando, você vai perceber que ele começa a compartilhar elementos que normalmente mantém ocultados. Pode falar sobre medos que nunca admitiu em voz alta, inseguranças que permanecem sob a confiança ou recordações do passado que ainda carregam peso emocional. Pode mencionar uma ferida de infância que o moldou, um arrependimento que carrega ou um instante que mudou a trajetória da vida. Essas confissões não surgem todas de uma vez, surgem gradualmente, uma camada por vez. Ele oferece fragmentos de si cuidadosamente, observando como você segura eles.
A fragilidade dele é teste de segurança emocional, não um teste deliberado, mas instintivo. Ele precisa saber que os componentes de si que nunca expõe serão recebidos com aceitação ao invés de julgamento. Outra forma de fragilidade aparece quando ele permite que você veja as imperfeições. Ao invés de fazer o papel de alguém que tem tudo resolvido, ele começa a mostrar as incertezas, as áreas onde se sente inadequado, os papéis que luta para cumprir. Pode relatar que se preocupa em não ser suficiente, que tem receio de machucá-la ou que não é bom em expressar emoções. Essas admissões não são indicativos de fraqueza, são indicativos de confiança se aprofundando. Ele está permitindo que você veja o homem genuíno por trás da máscara. O mundo pode observá-lo como forte e composto, mas você começa a observar a versão dele que existe sobre tudo isso. A versão humana, a versão emocional, a versão desprotegida. A fragilidade também aparece nas formas como ele reage perto de você. Pode perceber que ele fica nervoso em instantes quando se sente emocionalmente exposto. As mãos podem tremer levemente ou a voz pode falhar. Pode quebrar o contato visual quando sente demais, só para olhar de volta com uma expressão que revela mais que palavras jamais conseguiriam. Esses indicativos pequenos mostram que os sentimentos que tem por você não são casuais. Estão afetando-o num nível psicológico mais intenso. O nervosismo dele não é medo de você, mas medo de perder a ligação emocional se formando entre vocês. Há também uma fragilidade protetora que emerge em homens que estão se apaixonando gradualmente. Ele começa a se importar com seu universo emocional num grau que não consegue ocultar. Preocupa-se quando você está chateada. Presta atenção quando parece distante. Escuta mais intensamente. Responde mais pensativamente e leva sua vida interior a sério. A preocupação dele não é pena, é investimento emocional. Ele é sensível às suas mudanças porque se sente conectado à sua experiência. Quando você se machuca, ele sente um desconforto que não compreende totalmente. Quando está feliz, ele sente alívio. A fragilidade dele fica entrelaçada com seu estado emocional, revelando que o coração dele não está mais operando independentemente do seu. Outra expressão poderosa de fragilidade aparece quando ele admite que não deseja perdê-la. Pode não dizer diretamente, mas as ações vão mostrar. Pode tentar consertar mal-entendidos rapidamente. Pode se desculpar com sinceridade ao invés de orgulho. Pode dar notícias depois de conflito, garantindo que a ligação permanece intacta. Medo de perda é um dos indicadores mais claros de apego emocional nos homens. Ele não vai dizer as palavras "tenho receio de perdê-la até mais tarde", mas vai agir de formas que mostram esse receio muito antes de confessar. Esse receio não é desespero, mas reconhecimento. Ele percebe que sua presença importa de formas que não antecipou, e essa percepção o torna frágil de um modo que não consegue ocultar. No final, a fragilidade que ele mostra não é falha, mas mensagem. Diz a você que você adentrou numa componente do coração dele que poucas pessoas jamais alcançam. Diz a você que ele vê algo genuíno em você, algo pelo qual vale a pena se abrir. Algo pelo qual vale arriscar honestidade emocional. A fragilidade dele é a confissão silenciosa de alguém que está se apaixonando, não com palavras, mas com os componentes mais suaves e desprotegidos de si mesmo. Antes de alguém dizer as palavras, "estou me apaixonando por você", a alma dele começa a se mover muito antes da boca. Essa é uma das componentes mais incompreendidas de como os homens experimentam amor. As pessoas frequentemente procuram clareza verbal, confissões explícitas ou declarações teatrais. Porém, homens que sentem intensamente revelam os sentimentos através de mudanças subconscientes, muito antes de ter linguagem para expressar.
O corpo dele sabe antes da mente alcançar. Os instintos respondem antes de compreender totalmente por quê. O comportamento muda antes de estar conscientemente ciente de que mudou. Isso é porque o amor não começa como pensamento para ele. Começa como agitação emocional e psicológica que sobe de algum lugar mais intenso, algum lugar que ele não controla. Quando alguém começa a se apaixonar gradualmente, os primeiros indicadores não serão falados, serão sentidos. Você vai perceber isso em como a presença dele muda perto de você. Ele fica mais atento sem tentar ser. Escuta diferente, não porque está fazendo esforço, mas porque algo nele é puxado para o campo emocional seu. Os olhos demoram mais, não porque está analisando-a, mas porque sente algo amolecer dentro quando observa você. Pode parecer mais quieto na sua presença, não por desconforto, mas por um senso estranho de consciência interna. A alma dele está se sintonizando com você, absorvendo você, tentando compreender a ligação num nível mais intenso que conversa. Esses comportamentos frequentemente o confundem. Pode se pegar pensando em você em instantes inesperados, se sentindo protetor ou atraído de formas que não planejou. Esses impulsos emergem do subconsciente muito antes de ter explicações racionais para eles. Outro indicativo aparece quando ele se comporta diferente com você, comparado aos outros, sem perceber. Pode ficar mais gentil, mais cuidadoso com as palavras, mais pensativo com as ações. Ri de forma mais suave perto de você, ou o tom fica mais quente. A intimidade não dita que se forma não porque qualquer um de vocês declarou, mas porque o estado emocional dele muda naturalmente na sua presença. Pode começar a fazer elementos por você sem notar que está fazendo. Pequenos atos de cuidado ou pequenos ajustes para fazer você sentir mais confortável. Essa é a alma se movendo antes da mente aprovar. Ele ainda não rotula como amor, mas o espírito já está respondendo como se você importasse. Pode também se pegar sentindo uma atração silenciosa por você quando não estão juntos. Não anseio de forma teatral, mas um senso suave e firme da sua presença, existindo em algum lugar na consciência dele. Pensa sobre o que você disse antes, a expressão que tinha durante certo instante ou como sua energia parece. Isso não é obsessão, é ressonância. Algo dentro dele reconhece algo dentro de você, algo que não consegue articular, mas sente intensamente. O amor para ele começa como ressonância antes de realização. O subconsciente dele está costurando fios emocionais juntos, muito antes de saber conscientemente que está tecendo qualquer elemento. Há também uma mudança sutil em como ele se comporta emocionalmente. Homens que estão se apaixonando desenvolvem sensibilidade elevada em relação à pessoa de quem se importam. Seu humor o afeta, seu silêncio o preocupa, sua alegria o eleva, sua tristeza o perturba. Pode não relatar o que está sentindo, mas as reações entregam ele. Se você se afasta mesmo um pouco, ele sente um desconforto que luta para explicar. Se você se abre, ele sente um calor que o surpreende. A paisagem emocional dele fica ligada à sua presença de formas que não verbaliza. A alma dele reage a você antes da lógica aprovar. Outro indicativo poderoso é o modo que ele começa a imaginá-la no futuro dele, sem decidir conscientemente fazer isso. Pode visualizá-la em instantes que ainda não viveu. Imagina a sua reação a algo que conquistou. Pensa em como você responderia a um lugar que visitou. Questiona-se como você ficaria parada ao lado dele em certos cenários. Essas não são fantasias, são inserções subconscientes. A mente dele está colocando você em espaços que importam para ele, porque emocionalmente sente que você pertence ali. Ele não está planejando um futuro ainda, mas as sementes de apego já estão se formando sob a superfície.
Pode também começar a sentir instantes de fragilidade que parecem surgir do nada. Fica nervoso quando deseja impressioná-la, protetor quando observa você chateada ou silenciosamente perturbado quando pensa em perder acesso à sua presença. Essas ondas emocionais não são escolhas conscientes, são respostas involuntárias, enraizadas no apego, se formando dentro dele. A alma dele está se movendo, mudando, se abrindo. Ele sente sem saber por que sente. Importa-se sem decidir importar-se. Tenta sem decidir tentar. Esse é o amor, na forma mais inicial, o estágio não dito, onde o eu mais intenso dele escolheu você, muito antes do eu superficial admitir. No final, quando alguém está se apaixonando, gradualmente a verdade se revela nessas mudanças invisíveis. A alma dele começa a escolhê-la antes de saber que está escolhendo-a. O comportamento fica terno antes de chamar de ternura. A energia alcança você antes de alcançar sua mão. O subconsciente se liga a você antes de falar uma única palavra. Esse é o começo silencioso do amor, a componente que acontece sob a mente, sobre a linguagem, sobre as explicações. Uma transformação que você sente muito antes dele dizer em voz alta.